Olá, família! Como vocês estão? Estamos entrando no nosso 7º dia de Halloween, no especial do Operandi, e preciso falar que, gente, é difícil, mas entendam que eu fiz essa lista não com filmes mais ou menos e muito bons, ou com filme que, não sei o que. Não, são filmes todos da minha lista top, assim, de terror. Então, por favor, não tirem minha credibilidade, mas a indicação de hoje é sensacional. Eu considero assim meio que um cult, porque ele é antigo, de 2001, mas eu continuo assistindo ele e permaneço apaixonada. Iremos falar de Os 13 Fantasmas. E claramente, como eu não faço o serviço pela metade, nem mais ou menos, além de contar para vocês um pouco da história, sem dar nenhum spoiler muito grande, eu vou explicar os 13 fantasmas para você, que quando transmitiam, o filme com mais frequência, isso não mostrava. Isso é um bônus, tá, do DVD, e eu tenho o DVD até hoje, mas eu tenho baixado também. Então, de presente de Halloween, eu vou explicar cada um para vocês. Como eu já havia dito, esse filme é de 2001, mas ele é um remake de um filme de 1960. E não, eu nunca assisti o filme de 1960. Nossa produção começa em um ferro velho, onde uma equipe, e você já percebe que é meio que uma equipe de caça-fantasmas, está caçando alguma coisa, mas eles não estão tipo um Ghostbusters, um clima leve pelo ar, não, tá todo mundo tenso com medo de morrer, isso é muito claro. E aí a gente já é apresentado ao Cyrus. Esse nome é bem comum em coisas de terror, né, gente? Eu tô percebendo. E aí a gente tem o Cyrus e o Dennis. O Cyrus, ele é um milionário excêntrico e eu diria ruim, claramente. E eu vou explicar os planos dele pra vocês e vocês vão concordar comigo. E o Dennis ele é um médium, né? Ele consegue ter visões, onde ele toca, ele consegue ver o passado da pessoa, enfim. E depois, com alguns minutos de filme, entendemos que eles estão lá caçando um espírito. Mas qualquer espírito? Não, é um espírito muito, muito, muito violento. E a bad é que eles não estavam assim caçando fantasmas por caçar. Eles estavam caçando para aprisionar esses espíritos. E também não era sem nenhuma finalidade. O Cyrus, ele tinha um plano que na verdade se enquadra mais em um projeto. É uma máquina que vem dos escritos de um livro do Zodíaco, só que obviamente o lado negro disso, né? E o intuito da máquina é escravizar esses espíritos para usar a energia deles para poder gerar vida ou estender a sua vida. E no início do filme eles estavam tentando capturar o último fantasma que precisava para esse projeto. Não era qualquer fantasma, não servia a qualquer espírito, e eu vou explicar mais para frente para vocês, mas não era à toa e não era alheio o que eles estavam caçando. Contudo, acontece um acidente nesse ferro velho, nessa caçada ao último espírito, e os planos de toda a equipe, inclusive a do Cyrus, dão uma mudadinha. Simultaneamente está acontecendo um incêndio em uma casa, e essa casa é do sobrinho do Cyrus, o Arthur. Ele morava nessa casa com a esposa e os seus 2 filhos, e pela montagem de uma árvore de Natal, um fio lá dá um curto-circuito e a casa pega fogo, onde a matriarca da família acaba morrendo. De novo, o que eu vou falar aqui, acredita em mim que não é, nossa, ela deu spoiler. Não, eu não estou dando e quem assistir vai entender. Mas o Arthur recebe um tempo depois na casa dele um advogado, que é o advogado do Cyrus, representando o Cyrus, porque nesta tragédia que aconteceu no começo do filme, o Cyrus morreu. E o advogado chega e fala, Arthur, seu tio deixou uma herança para você, que é uma mansão maravilhosa, e estou aqui para te falar isso e não sei o quê. Como o Arthur ele estava com muita dívida, ele estava cheio de problema financeiro, ele decide que irá se mudar para essa mansão com a Kate e o Bob. A Kate é a sua filha, ela já é assim bem mais velha, e o Bob é uma criança e também irá com a família a Meg, que é a babá do Bob. Ao chegar nessa mansão, né, que é um verdadeiro luxo a casa, eles percebem 2 peculiaridades.
A primeira, todas as paredes da casa são feitas de vidro. E não é só isso, as paredes também contêm escritas em latim. E isso já ia me assustar, que eu ia falar, muito obrigado, querido, vamos vender a casa, não precisamos morar aqui. Assim que eles também chegam na casa, eles encontram o Dennis, que, na verdade, não sabem que é o Dennis. Mas ele está se passando por um empregador de uma empresa de energia elétrica e fala que a casa está com um problema de energia, que a região também, e tudo que ele está falando no começo do encontro deles é muito importante para você entender o intuito disso lá na frente. Acontece que assim que o Arthur coloca a chave nessa casa e gira, parece que, tipo assim, a casa cria vida, sabe? E o advogado, ele já vai direto pro porão da casa e ele, de fato, coloca para acontecer o projeto do tio. Conforme eles vão andando, né, pela casa família, o Arthur, a Kate, o Bob e a Maggie, e também o Dennis, eles percebem que enquanto uma parede se fecha, a outra abre. Você consegue perceber que eles estão ficando afunilados ali, que eles estão ficando presos na casa. E sim, a casa não é uma casa, é o projeto do tio dele. Mas a trama se baseia nisso. Eles agora estão presos dentro da casa. Tá o Arthur, os dois filhos, a Maggie e o Dennis. O advogado sumiu lá no porão, ninguém sabe o que aconteceu e eu não vou contar o que aconteceu. E eles começam a ficar desesperados. Eles também percebem que na casa há vários óculos especiais espalhados por ela. E quando eles colocam, eles começam a enxergar os fantasmas capturados pelo tio dentro da casa. O problema é que as paredes que contêm essa escrita em latim, elas protegem o fantasma de você. Eles não conseguem atravessar essas paredes com essa escrita, mas sem as paredes você é um alvo tranquilamente fácil para esses espíritos. O fantástico dessa produção eu contando a história parece assim, fantasma, nossa, que coisa tosca. Porque se eu estivesse ouvindo alguém falar sobre isso, eu ia achar. Mas, ponto 1, a maquiagem, o efeito dos espíritos no filme é sensacional. É muito melhor, e estamos falando de um filme de 2001, é muito melhor do que muito filme de terror que é feito em pleno ano de 2021, 2020, eu diria. E como eu havia dito, não é à toa nenhum fantasma. Essa máquina de Basileus, ela exigia especificamente o espírito número 1 tinha que ser um, o espírito número 2 tinha que ser outro, e eu vou explicar cada um agora para vocês brevemente. Como eu também já falei para vocês, esse livro é do Zodíaco Negro, então cada fantasma representa um signo. Na posição número 1, temos o filho primogênito, que representa a casa do zodíaco de Áries. Esse menininho, em vida, era muito teimoso, era muito desobediente e gostava de brincar de índio e cowboy. O problema é que ele gostava de fazer essa brincadeira com um arco e flecha de verdade. A sua mãe vivia falando para ele para não brincar com isso, que seria perigoso, e infelizmente ele não ouve sua própria mãe, e eu acho que o resultado vocês já entenderam. Fantasma número 2, o torso, que representa a casa de Touro. Este homem, quando estava vivo, era um apostador mega viciado e ele acaba perdendo uma aposta milionária num jogo de pôquer contra um mafioso. Ao invés dele pagar a dívida, né, mas ele não teria como porque ele não tinha dinheiro, ele foge. O que acontece é que acabam achando ele, a máfia acaba achando ele e fazem dele um exemplo para os outros que apostarem e não pagarem. Eles embalam várias partes do corpo desse homem em um papel celofane, claramente como uma forma de tortura que leva à morte, né? Fantasma número 3, a serva, que representa a casa de Gêmeos. Ela era uma líder de torcida, muito invejada, ela era muito popular, só que o problema foi que no baile de formatura dela, o seu noivo a pega com outro garoto. Acontece que essa menina, ela simplesmente desaparece, mas um tempo depois, uns dias depois, acabam encontrando o corpo dela no campo de futebol, enterrado, e percebem que a forma com que ela morreu foi estrangulamento.
Fantasma número 4, amante recatada, que representa o signo de Câncer. Era uma mulher que era muito apegada à família, era muito amorosa, mas infelizmente a sua morte recorreu de um trágico acidente de incêndio. Fantasma número 5, o príncipe dilacerado, que representa a casa do zodíaco de Leão. No ano de 1950, esse garoto que se espelhava muito em James Dean, era o astro da escola, né, em questão de ser um jogador do time, e todo mundo ovacionava ele, enfim, então ele era assim, tinha o ego muito inflado. E talvez por estar ocioso, não sei o que, ele resolve apostar uma corrida com um homem lá, com um garoto marginalzinho, e acaba que ele não consegue frear o carro a tempo e se esborracha todo nesse acidente. Fantasma número 6, a princesa psicopata ou a princesa revoltada, que representa a casa de Virgem. Ela era uma jovem com uma beleza assim extraordinária, fora do comum, falavam que ela parecia uma deusa, só que ela era escrava da própria beleza. Nunca estava bom, ela sempre colocava um defeito nela, o fiozinho de cabelo dela, se tivesse assim, já não podia, enfim, ela era realmente obcecada pela imagem dela. E ela se cortava muito no intuito de tentar se consertar de alguma forma, até que ela não aguenta mais e acaba retirando sua própria vida, cortando os pulsos na banheira de sua casa. Dizem que, mesmo morta, a jovem ainda apresentava uma beleza extremamente rara. Fantasma número 7, a peregrina, que representa a casa de Libra. No ano de 1665, uma órfã deixa lá uma aldeia da Inglaterra e vai ficar perambulando, né, nas cidades próximas, e a galera não gostava muito de gente assim que vinha de fora, né, eles se chamavam de forasteiro. E aí cismaram que essa menina era uma bruxa, um padre acusou ela lá de bruxaria, e resolveram queimar a menina. Só que na fogueira, não se sabe como, ela saiu intacta dessa fogueira. Aí a galera falou, mas como? Meu Deus, não sei o quê. E aí falaram assim, bom, já sabemos a sua morte. Será você amarrada em um tronco em praça pública até você morrer. E foi esse o destino desta órfã. Fantasma número 8 e 9, a mãe horrenda e o bebezão. Esses dois fantasmas representam a casa de Sagitário e Escorpião, e a história é que a mãe horrenda, ela era uma nanzinha, e a mãe, mesmo a garota já mulher, a mãe a vestia como uma criança pelo fato do seu tamanho, e ela sofria muito com as pessoas por causa disso também. Acaba que após a morte da sua mãe, ela vai morar na rua, é raptada, é estuprada, e com isso fica grávida e gera o seu filho, o bebezão, que veio num tamanho desproporcional, uma coisa surreal. É um dos fantasmas mais bizarros do filme pra mim, sabe? Porque realmente é bem creepy. E ela treina o garoto e alimenta ele de forma com que ele fique tão grande que possa proteger ela. E é isso que acontece. O garoto acaba matando a machadadas o sequestrador de sua mãe. E lógico, eventualmente eles acabam morrendo, porque aí descobrem a história, enfim. 10º fantasma. E eu fiquei muito feliz que é o meu signo, porque, tipo assim, ele é bem badzão no filme. O Destruidor, representando a casa de Capricórnio. Este homem em vida era um ferreiro mega honesto, só que um operário o acusou falsamente de roubo e falou para ele ir embora, abandonar lá a aldeiazinha deles. Só que esse ferreiro falou que não ia embora, que ele não fez nada demais, para ele sair fugido, e aí esse operário perseguiu a sua esposa e seus filhos e os matou enforcado em uma árvore. Então este ferreiro ficou louco da vida, com toda razão, foi atrás deste operário e matou ele a marteladas. Ele era ferreiro, martelo, e descobrem também o que ele fez com esse operário e o matam.
11º fantasma, o Chacal, que representa a casa de Aquário. E esse é bizarro. É um dos fantasmas mais violentos do filme. Filho de uma prostituta, ele era um homem extremamente tarado e viciado em garotas de programa. Acontece que, além desse vício, ele já era muito violento em vida. E ele mesmo tomou a iniciativa de se internar em um manicômio. Acontece que, com o passar dos anos, ele ficou, inclusive, muito tempo preso em um quarto acolchoado, que nem a gente vê em filme, e amarrado numa camisa de força, mas ele não estava mais aguentando, estava ficando muito louco, mais do que já era. Ele conseguiu, mordendo mesmo a camisa de força, rasgar ela. Além do mais, ele mordia muito os funcionários e os médicos. Então a galera lá do manicômio resolveu engaiolar a cabeça dele. E aí acontece que engaiolaram e largaram ele lá num porão do manicômio, porque tipo, ele tinha surtado de vez. E esse manicômio pegou fogo. E todo mundo desesperado, tentando fugir, não sei o que. E ele queria morrer lá dentro no incêndio, porque ele não aguentava mais a vida dele. E foi o que aconteceu. 12º fantasma, o Senhor do Mundo, que representa a casa de peixes. E esse é pesado. Esse, eu diria que é o líder dos fantasmas. Esse é bizarro. A sua mãe acabou abandonando ele e ele foi morar com seu pai, que o fez trabalhar desde criança num ferro velho. A infância dele foi assim, amassando o carro e não sei o que, não sei o que. E aí o pai dele morreu e ele, abandonado, ele ficou muito louco e começou a atrair motoristas beira de estrada para esse ferro velho dele, e aí ele matava essas pessoas. Acontece que ele teve a infeliz ideia também de atacar uma policial, que foi aí que ele acabou sendo capturado e ocorreu a morte dele. 13º fantasma, o Coração Partido. Claramente não temos 13 signos no zodíaco, então esse não tem um signo, esse ele é um plus, e ele tem uma função nessa máquina de Basileus, e o Coração Partido é uma alma boa e que se sacrifica, mas por amor. Eu amo forte esse filme, eu assisto ele, eu acho, desde que eu tinha uns 11 anos de idade. Eu amo de paixão e é mais um comfort movie meu. Estranho, mas é real. E se vocês tiverem a oportunidade de assisti-lo, eu acho que vocês vão gostar, porque não é um filme que você, nossa, tem muito medo, mas a história é tão boa, é tão bem construída novamente, que te prende e você acaba gostando, mesmo sendo um filme de 2001. E, de novo, não ache que ele é tosco, os efeitos especiais são toscos, porque ele já tem 20 anos. Repito, ele consegue ser melhor que muito filme de terror dos últimos tempos. E esse foi mais um dia do nosso especial de Halloween. Eu espero que vocês tenham gostado e estejam gostando. E fica aí comigo que a gente ainda tem o mês inteiro pela frente. Não esqueça de curtir este vídeo para o YouTube entender que você está gostando do trabalho do Operandi. Caso não seja inscrito, se inscreva aqui embaixo, por favor, isso é muito importante para mim. E se também for possível, você nos recomende para todo mundo que gosta do assunto. Chama geral para nossa comunidade True Crime. E se você quiser dar aquele upgrade no canal, compartilhe os nossos vídeos. Eu fico por aqui mais uma vez. Meu muito obrigada pela sua companhia e por ter ficado comigo até agora. Um enorme beijo, um grande abraço, feliz Halloween e se cuidem!